Pô, fico feliz com essa recepção. Obrigado, obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu queria agradecer a Petrobras, que me fez o convite de palestrar aqui hoje. É muito bacana falar sobre esse mundo maker. Falar depois do Flávio, que tem um canal que eu admiro muito também. Eu também sou fã de Arduino. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente leva dessa história maker, o que sobra para a gente no fim das contas, que é um pouco diferente do que o senso comum aponta. Então eu vou contar uma história muito legal que começou 4 anos atrás, quando eu fiz a promessa mais maluca da minha vida, que eu prometi que ia construir um submarino. Para quem não acompanha o Manual do Mundo, não era um brinquedo, não era um submarino de Lego, um submarino com Arduino, era um submarino para valer, para eu entrar dentro. Entrar dentro é pleonasmo, mas enfim, entrar nele e descer no fundo do mar. A gente tem uma tradição no Manual do Mundo que todo final de ano a gente faz um barco. Então a gente já fez barco de silver tape, de garrafa PET, deixa eu mostrar um barquinho aqui. Para onde eu aponto o passador? Foi? Foi. Esse foi o primeiro barco que deu certo, foi um barco de papelão. Depois a gente fez barco de garrafa PET, de silver tape, enfim, passou um slide a mais, que esse aí era depois. Não, esse não. Não. Enfim, volta para mim, por favor, aquela que eu estou no barco de papelão, que agora bagunçou tudo. Não, antes. Esse aí não é o barco. E aí, depois que a gente já tinha construído meia dúzia de barcos, a gente falou, poxa, tá na hora de dar um upgrade, né? Barco já deu, a gente já tem praticamente um estaleiro no Manual do Mundo. Então, em janeiro de 2018, a gente fez um barco em cima de 2 canos de PVC com a bicicleta, e eu prometi que se aquele vídeo tivesse 500 mil joinhas, a gente, no próximo ano, não faria um barco, faria um submarino. 500 mil joinhas, a gente tem um número bem alto para ter tempo, porque enquanto esse número rodava lá, ia demorar, sei lá, uns 6 meses, 1 ano para chegar nisso, eu podia não pensar no submarino. Não foi o que aconteceu. Em 20 dias, a galera queria me ver me lascando, já tacou o joinha no vídeo, 500 mil de pessoas tinham dado joinha, eu tinha que construir o submarino. E aí lascou, né? Virou verdade. Agora tem que construir um submarino para valer. A gente começou a pesquisar como é que se constrói um submarino do zero. Nunca tinha nem entrado no submarino. A gente começou a conversar primeiro com mergulhadores, que é a galera que realmente desce debaixo d'água e entende o que acontece com o nosso corpo e tudo mais. Conversar com quem tem barco, né? Com estaleiros que constroem barcos. E a gente conseguiu, inclusive, dar uma volta num submarino da Marinha Brasileira. Então tem esse vídeo do Manual do Mundo, é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, porque a gente realmente andou debaixo do mar e aprendeu muita coisa. E a coisa mais importante que eu aprendi, fazendo essa pesquisa, é que o submarino era muito mais perigoso do que eu imaginava. O submarino pode implodir. Então, quando você desce debaixo d'água, aquela água começa a fazer peso em cima de você. Quando você desce 10 metros, a pressão chega a ser de 1 quilo por centímetro quadrado. É muita coisa. Então, você ganha 1 atmosfera cada vez que você desce 10 metros. A coisa vai ficando absurda. Se amassa como se fosse uma latinha de refrigerante vazia o submarino, se você não tomar cuidado. Então, o primeiro desafio era construir um casco muito forte. Tem que construir um casco absurdamente forte. E a gente começou a pesquisar o que se usa para construir um casco forte. Não dá para reinventar a roda, vamos descobrir, né, o que se usa por aí. O primeiro submarino foi construído de madeira. Então era o tipo de um tonel, aqueles tonel de vinho grandão, que o pessoal já usava para sabotagem, para atacar os barcos inimigos. Você ia lá e furava o casco do inimigo com uma broca. Mas madeira é um material muito pesado, muito desajeitado. O submarino da Marinha é feito de aço. Mas um submarino da Marinha custa algumas centenas de milhões de reais. Mesmo se eu reduzisse muito, estava um pouco fora do orçamento do Manual do Mundo. E tinha uma terceira opção, que é do que são feitos praticamente todos os barcos que a gente vê, que é fibra de vidro. Fibra de vidro são um tipo de um tecido de vidro que você coloca resina por cima e forma uma coisa muito dura, que a gente chama de compósito. Quando você mistura 2 materiais diferentes e gera um terceiro que é mais forte do que os 2 juntos, chama de compósito. E, além de todos os barcos brancos que a gente vê, desses de veleiro, lanchas e tal, serem de fibra, eu descobri que tem um tipo de embarcação que chama narcosub. Vocês já ouviram falar? É um submarininho que os traficantes levam droga por baixo do mar. Então tinha muita gente fazendo isso da Colômbia para os Estados Unidos. E isso era feito no fundo de quintal, com fibra de vidro.
Eles pegavam um barco comum, tacavam fibra de vidro por cima, um barco já era de fibra, colocava por cima, encapsulava e andava lá centenas ou milhares de quilômetros naquele barquinho. Eu falei, se eles fazem, a gente consegue fazer também. Decidido, vamos fazer esse casco submarino de fibra de vidro, que é um material fácil de trabalhar, a gente consegue aprender, né? Tem uma curva de aprendizado ali relativamente curta, é barato, você consegue fazer de vários formatos diferentes e a gente consegue no Manual do Mundo dar conta disso. Então, problema número 1 resolvido. Tem outro problema que parece meio bobo, mas é que o submarino tem muita dificuldade de afundar. Parece uma coisa simples, mas não é. Para você afundar, você precisa ter uma densidade total maior que a da água. Então, quer dizer, uma garrafa de 1 litro vazia, ela não afunda nem que a vaca-tussa, ela precisa ter 1 quilo para ela poder afundar. Pensa numa garrafa PET vazia. Quando você pensa na garrafa, é fácil de imaginar. Agora, imagina um carro Smart. Sabe aquele carro pequenininho, Smart? O Smart tem 4 metros cúbicos. Para ele afundar, precisa de 4 toneladas. O Smart pesa 750 quilos. Isso quer dizer que você precisaria colocar dentro dele peso extra, né, 3 toneladas, 250 quilos a mais para aquele carro afundar. Muita gente pode perguntar, pô, mas era mais fácil encher d'água, então, né? Mas se você encher d'água, você não entra nele. Então, não tem essa opção encher d'água. Você precisa colocar chumbo. E aí a gente descobriu que não dava para fazer um submarino muito grande. Quanto menor fosse o submarino, menos chumbo precisava colocar, ficava mais fácil de ele afundar. Então, não dava para fazer o tamanho do Smart, porque onde eu ia achar 3 toneladas, 250 quilos de chumbo? O quilo do chumbo, vocês terem uma ideia, custa uns 20 ou 30 reais. 3.250 quilos fica meio complicado. A gente falou, vamos fazer o menor possível, vamos fazer muito, muito, muito pequeno. Porque daí você entra ali, conseguir fazer um negócio de uns 300, 400 litros, com um pouquinho de chumbo já dá conta. O único detalhe é que era eu mesmo que ia entrar nessa arapuca. Então, né, rola uma claustrofobia ali, se você fazer uma coisa tão pequena. A gente pensou, então, vamos modelar no computador, colocar um boneco virtual do meu tamanho, a gente modela em volta dele e bola um submarino o mais apertado possível. Eu falei, mas nem que a vaca tussa. Porque eu não... Aqui, um boneco no computador não tem a noção de não tem claustrofobia. Você pode apertar o quanto você quiser, você faz um caixão em volta dele, tá tudo certo. Eu falei, vamos fazer uma coisa mais vida real? E aí sim, o que a gente fez foi isso aqui. Deixa eu ver se agora vai. Agora sim. A gente fez um sistema absurdamente analógico. Botou uma placa de madeira no fundo, uma placa de madeira no chão. Eu sentei da maneira mais confortável possível e a gente desenhou a minha projeção atrás e embaixo. E aí, quando você cruza duas projeções que estão uma 90 graus da outra, você gera um objeto em 3D. E aí, a gente começou a construir, de fato, esse objeto 3D usando papelão e cola quente em volta de mim. E aí eu conseguia ter a noção de, poxa, consigo mexer meu braço, consigo ir para frente, para trás, consigo... eu entrava por cima, tal. Chegamos num formato mais ou menos desse jeito, a gente ia cortando o papelão, colando, e descobrimos que um formato legal de submarino era esse aqui. Aí sim, a gente foi para o computador e fez um projeto decente de submarino, que tem exatamente o mesmo formato que vocês estavam vendo antes, mas agora já pensando que por dentro ele ia ser de madeira, em volta uma casca de fibra de vidro. A gente precisa de 2 reservatórios de água, um atrás e um na frente, que servem para o submarino poder afundar e subir. Quando você está em cima da água, aquilo está cheio de ar. Na hora que, se você quiser descer, você deixa a água entrar, o submarino ganha densidade e ele desce. E aí, no momento em que você quer subir, você joga ar comprimido nesses 2 reservatórios, expulsa a água, o submarino sobe, ele ganha 2 boias. E embaixo vai bastante chumbo, pelos nossos cálculos ia mais ou menos 450 kg de chumbo, mais os cilindros de ar, e uma coisa que não está desenhada aqui são os motores do submarino, que a gente pensou em colocar 2 scooters aquáticos. São aqueles... Parece um torpedinho que o mergulhador usa e fica perseguindo o peixe, vocês já viram? Você agarra em cima dele. Aquilo lá já é totalmente preparado para andar debaixo d'água. Então era uma coisa bem bacana. O único detalhe, quando a gente terminou esse projeto, a gente já estava em dezembro de 2018. Eu tinha prometido que o submarino ia entrar na água em janeiro de 2019. Então já tinha passado 1 ano e o submarino não tinha nem saído do papel. A gente falou, pô, vamos contratar alguém que ajude a montar esse submarino. Não dá para fazer isso aqui eu sozinho, gravando o vídeo do Manual do Mundo ao mesmo tempo, não tem condição. E aí eu fiz uma prova. Eu coloquei no Twitter uma prova com 40 questões, difíceis pra caramba, um monte de questão de física que envolvia submarino. Praticamente ninguém conseguiu responder. Um monte de engenheiro, uma série de técnicos erravam várias questões. Teve uma pessoa que gabaritou. Ele era um físico formado na USP,
que era especializado em armas medievais. Pois é. É o Pena, está com a gente até hoje. Ele construía armas medievais, era especializado em construir catapulta, armadura. Falei, mas ele manjava tudo de física. Eu falei, não, você vai ajudar a construir o submarino. E aí o submarino começou de fato a sair do papel. A gente fez essa camada de madeira de 2 centímetros, mais 1 centímetro de fibra bem forte em cima, e a coisa começou a ficar bacana. Chegou uma hora que o casco do submarino estava pronto, e começou a me dar uma pulga atrás da orelha se eu ia conseguir trocar o ar lá dentro. Porque beleza, o submarino está aqui, eu tenho 2 cilindros de ar, eu posso jogar ar para dentro da cabine. Só que ele mistura com o ar que eu estou respirando, e você começa a acumular gás carbônico. E gás carbônico é tóxico. Quando a gente respira só um pouquinho, está tudo bem, não faz mal. Agora, quando você começa a respirar cada vez mais gás carbônico, você começa a ficar tonto. E aí chega uma hora que a gente desmaia. Né? Antes de você morrer, você vai desmaiar. Só que você desmaia num lugar que está acabando o ar, é por isso que as pessoas morrem asfixiadas com gás carbônico. Elas desmaiam e não têm condição de sair daquele lugar. Eu falei, putz, vamos fazer um teste. Eu vou me trancar dentro do submarino e ficar lá dentro até eu começar a me sentir meio zonzinho. Foi isso que a gente fez, um teste de claustrofobia. Que é isso aqui, tem um vídeo do Manual do Mundo. Porque eu já testava 2 coisas. Primeiro, quanto tempo dá para ficar aqui dentro sem trocar o ar? Claro que eu não ia a ponto de desmaiar, o Pena estava lá na janela, lá de fora, toda hora, fazendo assim, vendo se eu não estava passando mal. O submarino é absolutamente vedado acusticamente, você não consegue ouvir o que a pessoa está falando lá de fora. É muito legal isso. Provava que a gente estava conseguindo fazer um negócio muito bem vedado. E eu consegui ficar aqui, 31 minutos fechado lá dentro sem trocar o ar. Isso foi muito legal, porque é muito mais tempo do que a gente imaginava. Isso quer dizer que nem precisaria trocar o ar do submarino em nenhum momento, porque nenhuma hora eu planejei ficar mais que meia hora debaixo d'água. É lógico que no final começou a dar uma zonzeirinha, eu falei, não, daqui já deu, meia hora. Pela primeira vez a ciência, né, a física deu uma notícia boa para a gente, poxa, é mais fácil de respirar do que eu imaginava. E a gente ficou louco para colocar o submarino na água, pelo menos para testar algumas coisas básicas. Que a gente tinha 2 dúvidas muito grandes. Primeiro, era se o submarino estava estável. Ele foi pensado para ser muito estável, porque de repente você coloca o submarino na água, ele pode embicar para baixo, ele pode virar de ponta cabeça, né? Ele pode ter um comportamento meio estranho, a gente queria testar isso. A segunda coisa é testar se ele não ficou vazando, porque um probleminha que poderia ser sério é se entrasse água, né? E a gente botou o submarino na piscina do Manual do Mundo. É uma piscina que tem 1,20 m de profundidade, fica ali no quintal, não cobre o submarino, chega até onde está a minha testa, mais ou menos, só a água, se a gente deixasse ele afundar até o fim. Mas foi suficiente para a gente ver que o bichinho estava absurdamente estável. Essa ideia de colocar o chumbo por baixo faz com que o centro de massa do submarino fique muito baixo. Então, para você virar ele de ponta cabeça, você precisaria ter alguma força que fosse capaz de levantar 450 kg e botar para cima. Nada é capaz de fazer isso. Você pode subir em cima dele e ficar sambando, que ele não vira de jeito nenhum. Então, a gente estava muito feliz com esse teste. O único detalhe é que entrou água. Entrou um pouquinho de água, muito pouca água. Eram algumas gotinhas que tinha lá embaixo. Só que a gente não fazia a menor ideia de onde estava vindo essa água. A gente não sabia. Ele era todo vedado de epóxi. Isso aqui era resina epóxi com fibra de vidro. Epóxi forma uma espécie de um vidro. A água não passa pelo epóxi. Mas tinha um ponto ou outro que a gente tinha metais. Por exemplo, isso aqui é feito para puxar o submarino com um barco. Então, nessas divisas com metal, talvez estivesse entrando um pouco de água. E pior, se a água entra, ela entra no compensado, nessa madeira, começa a estufar a madeira. E aí o casco do submarino começa a perder a resistência. E como é que se acha furo? Vazamento de água. Como é que um borracheiro acha o furo, né, na borracharia? Ele coloca ar comprimido e bota a água em cima, ou um pouquinho de sabão, você consegue ver onde está formando bolha. Foi o que a gente falou, vamos fazer isso, a gente bota ar comprimido submarino e vê onde está saindo bolha, enche de espuma em volta, a gente fez isso e o submarino explodiu. Arrebentou. Rasgou a fibra, formou um buraco de uns 50 centímetros. Agora, esse estrago aqui no submarino era o de menos. O problema era que a fibra de vidro era muito menos resistente do que a gente imaginava. Quer dizer, toda aquela história do narcosub, dos barcos e não sei o quê, não era bem daquele jeito. Ou talvez a gente não estava sabendo lidar direito com a fibra. E aí a gente ficou numa sinuca de bico. Como é que se resolve esse negócio aqui?
tem que ter uma solução física, uma solução que não me colocasse a minha vida em risco. O que a gente pensou? Uma latinha de alumínio vazia, você amassa e ela vira um caco velho. Se a latinha estiver cheia, não. Lógico que a gente não pode encher de água, porque, enfim, tem que ter uma pessoa lá dentro. Mas a gente poderia colocar ar comprimido lá dentro. Como é que a gente faz para o submarino não explodir com ar comprimido de novo? Porque vai colocar ar comprimido no lugar que você acabou de explodir com ar comprimido. A gente podia colocar uma válvula que deixasse o ar sair. Então, conforme o submarino vai descendo, você vai jogando o ar lá dentro, a pressão de fora vai aumentando, e conforme a pressão de dentro fica igual... Olha, derrubando minha máscara aqui. Conforme a pressão de dentro vai ficando maior que a de fora, ele começa a soltar o ar. Tudo bem, ele nunca vai explodir. E a gente resolvia 2 problemas de uma só vez. Ele nunca vai implodir e ele nunca vai explodir. E aí você poderia descer a profundidade que fosse. Se você quiser descer 1000 metros, você desce 1000 metros, a pressão interna vai se igualando com a externa, tá tudo certo. Fisicamente é impossível do submarino implodir desse jeito. Problema resolvido. Faltava uma coisa. O submarino tinha uma escotilha em cima. Essa escotilha pode ser aberta tanto por dentro quanto por fora. Se alguém precisar me resgatar, a pessoa consegue abrir a escotilha. Era a única saída de emergência do submarino. Mas aí tem um detalhe, né? Imagina você lá embaixo, tendo que abrir a escotilha. Se por um acaso acabasse o ar comprimido, rasgasse uma mangueira, por exemplo, daquela que leva o ar comprimido para dentro, eu não ia mais conseguir pressurizar o submarino, eu tinha uma pressão fora super forte, eu nunca ia conseguir abrir a escotilha. Impossível. 1 quilo por centímetro quadrado. Tipo, a escotilha tem... A gente fez as contas, ela tinha 600 centímetros quadrados. 600 quilos em cima. Ninguém abriria nem por fora nem por dentro. E aí, mais uma vez, a gente precisava de uma solução física. Sabe o que a gente fez? Botou uma torneira virada do lado de dentro, virada para dentro. Como se fosse uma torneira de lavatório dentro do submarino. Parece uma ideia meio doida. Quer dizer, nessa história de submarino tudo é meio doido, mas enfim. Se o submarino tivesse sem pressão lá embaixo, sem ar, eu poderia abrir a torneira e deixar a água entrar. No momento em que eu deixo a água entrar e ela vai subindo, a pressão vai igualando, ela vai comprimindo o ar que está lá dentro, até chega uma hora que a pressão iguala, a água para de entrar e eu consigo abrir a escotilha. Na teoria, na física, essa ideia é linda. Agora imagina se lá no fundo do mar o ar acabou, você está lá com a água por aqui, tem que abrir o negócio e sair. Não dava para se meter no mar sem testar isso. E aí a gente resolveu fazer um teste na piscina. A gente foi numa piscina de mergulho com 5 metros de profundidade e eu fiz exatamente o que eu falei. Descemos lá no fundo, eu levei um cilindrinho de mergulho que chama Spare Air. Parece um extintor de carro, só que tem ar comprimido dentro. Dá para 5 minutos. Se você respirar com calma, se respirar meio desesperado, dá para uns 2 minutos e meio. E aí, quando eu estava lá embaixo, a gente deixou a água subir até o meu nariz, abriu e eu saí. Nessa hora eu tinha medo que acontecessem 2 coisas. Primeiro, que meu pé enroscasse, porque tem um monte de válvula. Tudo isso que eu falei para vocês é tudo controlado por um monte de torneiras e mangueiras lá embaixo. É fácil de enroscar o pé. E segundo, que eu tinha medo de cair uma cachoeira em cima da minha cara na hora que eu abrisse a escotilha. Não aconteceu nenhuma das 2 coisas. Primeiro, porque eu já estava com a água até aqui, então eu estava meio que boiando lá dentro, como se fosse um astronauta. Então o pé saiu sem enroscar em nada. E como a pressão já estava equalizada, a água entrou calminha e eu saí tranquilaço do submarino. Estava praticamente pronto o bichinho. Nessa hora já dava para dizer que a gente tinha um submarino, porque ele já foi para baixo da água e já funcionou. Faltava pintar, porque ele estava dessa cor horrorosa. Vocês estão vendo aí essa cor de fibra de vidro. É uma coisa interessante, porque o mar é azul, porque ele filtra praticamente todas as cores do arco-íris que vem antes do azul. Então, se você pintar o submarino de vermelho, ele fica preto debaixo d'água. Se você pintar o submarino de azul, ele fica igual a tudo que já tem lá embaixo. Então, a gente tem que achar uma cor intermediária, mas que não fique muito quente. A gente pintou o submarino de amarelo. Não por acaso, assim, não foi muito bem coincidência, que ele ficou bem parecido com o submarino amarelo dos Beatles, mas, enfim, essa foi a cor que a gente escolheu, achei que ficou bem bonito. E, finalmente, em setembro de 2021, quase 4 anos depois da promessa, a gente foi para Paraty, porque é um lugar que tem uma visibilidade muito boa debaixo d'água. Teve que armar uma excursão de mais de 10 pessoas para Paraty, puxamos o submarino numa caminhonete e o bichinho foi para baixo d'água. Foram 3 mergulhos de 12 minutos, a 7 metros de profundidade, já é uma profundidade bem perigosa. Eu fiz curso de mergulho e tudo mais, mas a sensação de você estar lá embaixo, no seco, vendo os peixinhos passando lá na frente, dentro do submarino, que foi a gente que construiu, é muito louca.
E hoje em dia, muita gente pergunta para mim, mas Iberê, você... Naquela gente, mas Iberê, você desceu no fundo do mar por meia hora. Esse submarino demorou 4 anos para ser construído. Será que isso vale a pena? E aí que entra o que eu queria falar hoje, que é a gente ser maker. Isso aqui, tudo que eu mostrei para vocês, tem muito a ver com o mundo maker, de você construir as suas próprias coisas com as próprias mãos, aprender coisa nova. Então, nesse mundo, né, de Arduino, de impressora 3D, de corte a laser, da gente montar as coisas em casa, de encaixar as pecinhas e tudo mais, o que importa não é o produto final. O produto final, às vezes, sai muito mais barato você comprar no supermercado do que fazer em casa. Isso aí não tem importância nenhuma se não der certo no final, ou se você só aproveitar por meia hora que você fez. O importante é o caminho. São as coisas que a gente aprende no meio do caminho, as pessoas que a gente conhece. E mais, eu acho que mais importante de tudo isso, são as coisas que você começa a aprender a gostar, e você não tinha nem noção de que aquilo era legal. Porque se você chega lá pelos 18 anos e você não gosta de nada, você está ferrado. Porque você não vai conseguir escolher uma profissão, você vai ficar batendo a cabeça para sempre, porque você não vai ser feliz com nada. Agora, se você chega aos 18 anos e você aprontou um monte de coisa, construiu um monte de maluquice, se meteu a mexer com Arduino, com impressora 3D, com construir coisas com marcenaria, etc., você chega nessa hora, você começou a gostar de matemática, você gosta de física, você gosta de se comunicar com as pessoas, você fez parte de uma cultura que valoriza muito o conhecimento. Isso vai fazer muita diferença, não só na hora de escolher a profissão, mas na hora da gente ser feliz também. Na hora que você for casar com alguém, aquela pessoa gostar de uma série de coisas que você não sabia que gostava, você está disposto a aprender e curtir aquilo. Mas acima de tudo isso ainda, construir esse tipo de coisa estabelece um limite diferente na cabeça da gente. Porque desde que a gente nasce, as outras pessoas que estão em volta da gente vão colocando limites. Elas vão falando, não, não passa daqui, não faz isso, você não consegue fazer aquilo, não se mete nisso, não faz aquilo. E esses limites, a gente só sabe se de fato eles existem quando a gente testa. A gente só conhece o nosso próprio limite quando a gente testa. Então, se alguém falar para a gente, você não pode correr uma maratona, você não pode fazer essa faculdade, você nunca vai conseguir aprender isso, você nunca vai conseguir falar essa língua, você nunca vai saber se você é capaz de fazer isso mesmo enquanto você não testar. Então, no momento em que a gente decidiu construir um submarino, o que eu mais ouvi era, você está maluco, você vai morrer debaixo d'água, isso aí é impossível de fazer em casa, não dá. Mas aí a gente testou o nosso limite e descobriu, quem disse que a gente não consegue fazer um submarino? Então, eu acho que o mundo maker, ele proporciona isso para a gente. Cada objeto, cada coisinha que você faz, cada desafio que você vence, você vai alargando o seu limite e vai te dando vontade, vai te dando energia para ir cada vez mais longe. Isso é um treinamento para a vida real, para as coisas mais difíceis que a gente vai enfrentar um pouco mais para frente, ou que a gente vai enfrentar em níveis muito mais difíceis na vida, mas a gente vai estar com coragem. É isso, pessoal. Obrigado. Olá, boa tarde, parabéns, incrível. Acho que é uma pergunta bem pessoal, mas testar o limite também vai de testar o limite da sua relação com a sua esposa, quando ela não quer mais que você se dedique para um projeto, para uma missão, para alguma coisa desse tipo? Vale, acho que vale, porque o que ele me perguntou se vale, você testa o limite com as pessoas que estão próximas a você também, né? O seu limite também está nisso, também está na relação que você vai ter com as pessoas. Quando eu comecei a construir o submarino, eu tinha uma filha, a Helena, que hoje tem 7 anos. Depois, no meio da construção do submarino, nasceu a Melissa, que tem 3. E o meu maior medo era morrer debaixo d'água com as meninas, né, em casa. Então, sim, faz parte do testar os nossos limites, saber que as pessoas com as quais a gente escolheu conviver têm que ser respeitadas nesses limites. Então,
Foi um trabalho de convencimento que eu tive que fazer em casa também para conseguir fazer esse submarino. E demorou tanto tempo porque eu queria ter certeza absoluta de que ele ia subir, descer e eu ia sair inteiro dessa e sair. Mais uma só, então. Aqui. Iberê, eu acompanho há um tempo o canal, cara. Eu tenho alguns vídeos que eu gosto. Por exemplo, tem um que é para gelar refrigerante, que é na tua cozinha, dá para ver a geladeira lá atrás e tal. E eu queria saber exatamente isso. O que foi que mudou nesse tempo? Hoje em dia a gente vai ver que tem uma estrutura bem grande, uma baita equipe. Tu é muito mais ator, assim, interage contigo mesmo nos vídeos. Eu queria ouvir um pouco do que mudou no Manual do Mundo nesses anos. Bem, uma coisa que foi mudando é que, como a gente leva muito a sério isso tudo que eu falei da cultura maker, de aprender coisas cada vez mais, a gente nunca está satisfeito com o que a gente fez. Eu olho esse submarino, eu olho qualquer vídeo, eu falo, não, esse vídeo podia ter isso de melhor, no próximo a gente vai melhorar isso, no ano que vem vai melhorar aquilo, no outro ano vai melhorar aquilo. Então a gente hoje tem uma estrutura que consegue fazer muito mais conteúdo, absurdamente mais conteúdo, porque os vídeos são mais longos, a gente tem vídeos longos, vídeos curtos, quase 20 livros do Manual do Mundo. Então, acho que esse sonho de crescer, ele foi se concretizando aos poucos. Então, isso acho que faz muita diferença. Em relação a mim, na frente da câmera, né? Você falou que eu consigo interagir mais e tal, ser um pouco ator também. Mas é isso, é muito tempo na frente da câmera. As horas de voo que eu tenho na frente da câmera são muito grandes. Então, isso faz com que eu queira investir cada vez mais nos vídeos. Eu acho que essa brincadeira que eu faço no parou ali, nos vídeos curtos e tal, dá um tempero muito interessante ao que a gente está ensinando. E os vídeos curtos são um desafio tremendo, porque, enfim, não dá para ter tanto conteúdo quanto a gente tem no longo e tal. É uma barreira que a gente está tentando transpor aí com bastante energia. Tem mais uma? Acabou? Obrigado.